Então, meus irmãos, na semana passada, eu falei aqui sobre algo que nós, seres humanos, somos profissionais em dar desculpas quando nós agimos errados com os outros. Eu mostrei para vocês aqui no texto de Tiago que nós somos muito bons em dar desculpas para os outros daquilo que a gente faz de errado. Já hoje eu quero falar sobre algo que nós seres humanos somos péssimos, que é em reagir quando alguém faz algo de errado conosco. Nós, seres humanos, filhos de Adão e Eva, somos assim. Quando nós erramos, nós somos muito bons em dar desculpas. Mas quando os outros é que erram, nós somos muito ruins em como reagir. Nós, meus irmãos, fomos criados por Deus como seres reativos. Desde o primeiro minuto do nosso nascimento, nós reagimos àquilo que acontece ao nosso redor. O problema, meus irmãos, é que as nossas reações, a forma como a gente reage às circunstâncias e às pessoas que estão ao nosso redor, partem de um corpo pecaminoso, de um corpo defeituoso. Tiago, ele dá um nome para esse defeito. Ele chama de cobiça. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, gosta de chamar de carne. Jesus costumava chamar de o coração, o nosso interior. Nós reagimos às nossas circunstâncias e reagimos às pessoas ao nosso redor de acordo com as lentes que estão sobre os nossos olhos. E essas lentes, elas estão sempre manchadas pelo pecado. E é por isso que nós somos tão ruins em como reagir quando as pessoas erram conosco e quando as circunstâncias não são como nós gostaríamos que elas fossem. E é por isso, meus irmãos, que a criança, ela não precisa que ninguém ensine ela a gritar e a se jogar no chão quando ela é contrariada. Tá? Há quem goste de acusar, né, que as crianças só são aquilo que os pais dão exemplo dentro de casa. Isso é aquele tipo de acusação que geralmente quem faz é quem não tem filhos, né? Ou quem já teve filhos, os filhos já cresceram, já saíram de casa e deu aquela amnésia que geralmente dá em quem já teve filho, né? Já viram isso a avó chegando para a mãe e dizendo para ela assim, a avó da criança chega para a mãe e diz o seguinte: não bata no menino não. Não bata no seu filho não, rapaz. Não bata nele. Sendo que quando era ela, a mãe, era cinturada, era chinelada. Então, geralmente é assim, meus irmãos. Nós não precisamos ensinar a criança a reagir mal quando ela é contrariada. Adolescentes não precisam ver os seus pais batendo a porta com força, quando são contrariados, para serem assim, para agirem assim. Nós, seres humanos, somos naturalmente reativos e, por conta do nosso pecado, a gente naturalmente reage mal. É por isso que em nossos casamentos a gente discute, a gente briga, a gente entristece um ao outro. É por isso que igrejas entram em crise, é por isso que amizades acabam, é por isso que relacionamentos acabam. Porque, normalmente, nós somos muito ruins em reagir quando as coisas e as pessoas não são do jeito que nós gostaríamos. E é por isso, meus irmãos, que o texto de Tiago, que nós vamos ler hoje, ele é tão valioso, porque é um texto que nos ensina a reagir. É um texto que nos mostra aquilo que nós somos muito ruins e nos ensina a maneira correta, portanto,
de reagir quando as pessoas erram conosco. Eu peço que, por favor, você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler apenas 2 versículos. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Nós vamos ler apenas esses 2 versículos, porque são 2 versículos que iniciam uma série de novas recomendações, novos ensinos de sabedoria de Tiago na sua carta. Então, Tiago capítulo 1, versos 19 e 20 apenas. E aqui, meus irmãos, só antes de ler, eu vou dar uma dica, um conselho para vocês, tá? Uma prática muito boa que todos nós crentes precisamos cultivar é a prática da memorização de versículos, tá? Então, nunca deixe de estar memorizando versículos. E existem versículos que são quase que obrigatórios a gente saber de cor. Esse versículo de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, é um deles, que a gente faz muito bem em saber memorizar. E diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Querido e eterno Deus, amado Pai, nos guia, Senhor, à medida que nós lemos e expomos e estudamos a Tua palavra. Que o Teu nome seja honrado, ó Deus, por meio agora da nossa atenção. Que nós, ó Deus, nos humilhemos diante da Tua palavra nesse momento, para aprender de Ti, para melhorarmos diante de Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu tenho dito a vocês que a carta de Tiago, ela é uma carta escrita para ensinar sabedoria. Ela é uma carta voltada para isso. Ela é repleta de princípios de sabedoria, a maioria deles ou refletindo o que Jesus ensinou, ou que está lá no Antigo Testamento. E a razão para Tiago ensinar sobre isso é porque Tiago está escrevendo para uma igreja que estava apresentando muitos problemas de relacionamentos. Era uma igreja dividida em classes, onde havia pessoas ricas e pessoas pobres, e os ricos estavam tratando mal os mais pobres da igreja, e os pobres não sabendo corrigir ou lidar corretamente com essas situações causadas pelos mais ricos. Então, aquela igreja era uma igreja cheia de problemas, e Tiago identifica esses problemas como falta de sabedoria, falta de maturidade. Então, Tiago começa a sua carta dando aqui uma série de instruções sobre como reagir, sobre como lidar com as provações. Ele começa falando sobre lidar com as dificuldades com alegria. Ele fala também sobre a necessidade de pedir sabedoria em oração. Ele fala da importância de amadurecer, de o pobre entender como é que ele deve viver enquanto pobre, o rico também entender como é que ele deve viver enquanto rico. E por último, nós vimos aqui que Tiago nos ensina a parar de darmos desculpas para os nossos erros. Ele diz aqui, meus irmãos, no capítulo 1, dos versos que nós vimos, a partir do verso 12, Tiago fala, do verso 13, Tiago fala de desculpas que as pessoas ficavam dando para os seus erros. E agora então, meus irmãos, Tiago, ele vai começar a lidar com uma área das nossas vidas que normalmente é nessa área que nós mais demonstramos a nossa imaturidade
e a nossa falta de sabedoria. Geralmente, nós deixamos transparecer a nossa falta de maturidade, a nossa falta de sabedoria na forma como nós usamos a nossa língua. E Tiago tem muito a falar sobre o uso da língua, meus irmãos. Essa é, sem a menor sombra de dúvidas, a área das nossas vidas onde nós mais deixamos evidente que nós carecemos de maturidade, de sabedoria. Especialmente na forma como nós usamos a nossa língua em reação ao que fazem conosco. Geralmente é aí que nós deixamos transparecer no uso da nossa língua a nossa necessidade de sabedoria e de amadurecimento. Tiago, então, vai introduzir aqui nos 2 versículos que nós lemos, meus irmãos. Tiago introduz essa questão na carta. O uso da língua em nossos relacionamentos, especialmente na forma como nós usamos a língua em reação ao que os outros fazem conosco. Então, preste atenção, meus irmãos, que Tiago começa a trabalhar esse assunto dizendo: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. E aqui, deixe-me dizer a vocês que há um outro texto aqui de Tiago que eu particularmente acho que os tradutores aqui não foram muito felizes. Todas as vezes que eu falo isso, eu falo com muito respeito, tá? Porque se eu falar se eu fizer uma afirmação dessa de forma arrogante, e um tradutor da Bíblia estiver presente, e ele disser, então vai lá você e traduz. Eu vou dizer, eu não sou capaz de fazer grandioso trabalho como a tradução da Bíblia. Mas, em textos assim particulares, onde você senta e estuda, dá para perceber que há alguns textos, meus irmãos, que os tradutores às vezes eu acho que eles não acertaram bem. E aqui é um texto que faz diferença, por isso eu estou tratando sobre isso. No texto original, Tiago, ele não diz, vocês sabem estas coisas, como se ele estivesse pressupondo coisas que as pessoas sabem. No texto original, meus irmãos, aqui nós temos uma ordem. O Tiago aqui, ele não está dizendo, eu vou falar de coisas que vocês sabem. Não, Tiago aqui está dizendo o seguinte, saibam disso. Vocês precisam saber disso daqui que eu vou falar. Tiago vai ordenar algo que precisa ser imperativo em nossas vidas, meus irmãos. Tiago aqui vai nos introduzir a um tópico muito importante da sua carta, que é a questão do uso da língua nas nossas relações com as outras pessoas. E é por isso que ele vai dar uma ordem aqui. Nós estamos diante de uma ordem bíblica, de algo que você e eu precisamos saber e, portanto, precisamos fazer. E a ordem é a seguinte: cada um, pois, esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Percebe, irmãos, que no verso 18 do capítulo 1, que nós já estudamos na semana passada, Tiago diz aqui que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Ou seja, na boca de Deus, a palavra, ela tem poder para criar. A palavra, eu sei que você já deve ter ouvido essa expressão, a palavra tem poder. Já ouviram isso? E é verdade. Só não é o poder que as pessoas dizem que ela tem. Tá? Na boca de Deus, a palavra, ela tem o poder de criar. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E Deus nos criou, Deus criou a nossa natureza nova, nossa salvação, também por meio da sua palavra no Evangelho.
E Tiago agora vai dizer, irmãos, que a nossa palavra, a palavra na nossa boca, ela também tem poder. Lá no capítulo 3, Tiago vai dizer que a nossa língua, ela é como fogo. Ela tem o poder de prejudicar os nossos relacionamentos. Ela tem o poder de fazer o mal para as outras pessoas. Então, Tiago está falando aqui desse contexto do uso da palavra. E na boca de Deus, o uso é sempre bom. Mas na nossa boca, o uso da palavra nem sempre é bom. E é por isso, então, que ele diz: cada um esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. Isso daqui, meus irmãos, é um provérbio. Tiago está citando aqui, está construindo aqui um provérbio. E esse provérbio, e aqui é um outro detalhe que eu preciso explicar para você, é que na nossa tradução está como se Tiago estivesse dizendo: cada um esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e seja tardio para se irar. No entanto, meus irmãos, no texto original do Novo Testamento, aqui nós temos adjetivos. Tiago não está aqui preocupado com coisas que nós devemos fazer, mas com coisas que nós devemos ser. O tipo de pessoa que nós devemos ser. E a primeira coisa que ele diz é que no que tange ao uso das palavras, nós precisamos ser pessoas que ouvem. Pessoas prontas para ouvir. Essa expressão, irmãos, ser pronto para ouvir, era uma expressão que era utilizada para alguém que era um aprendiz. Qual é a marca de um aprendiz? Você tem o mestre e você tem o aprendiz. O aprendiz, ele não ensina, ele não está pronto para ensinar. Ele está pronto para ouvir. Então, no contexto aqui, Tiago está falando de que nós precisamos ser pessoas prontas para ouvir. Ouvir o que Deus tem a nos falar. Na carta de Tiago ele vai falar sobre isso, de sermos pessoas que recebem a sabedoria de Deus. Na carta de Tiago ele vai falar também de ser pronto para ouvir a instrução dos mestres. E também Tiago vai falar da importância de você não falar, de você ouvir antes de falar, que é algo que lá no livro de Provérbios é bastante enfatizado, meus irmãos, da importância de ouvir bem antes de falar. O livro de Provérbios diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Geralmente, quando a gente fala antes de ouvir, a gente passa vergonha. Então, todos esses sentidos estão contidos nessa ideia de ser alguém pronto para ouvir. E isso, meus irmãos, dentro desse contexto imediato, Tiago está falando dos nossos relacionamentos. E nos nossos relacionamentos, a pessoa pronta para ouvir é aquela pessoa que entende que ela tem mais a ouvir do que a falar. E essa é uma atitude que separa o humilde do arrogante. O que separa a pessoa humilde de uma pessoa arrogante? A pessoa humilde, meus irmãos, é aquela pessoa que entende que precisa ouvir, que precisa aprender, que precisa entender. Já o arrogante é aquela pessoa que entende que precisa falar, que precisa dar a sua opinião, que precisa dizer o que pensa, que precisa estar sempre falando.
E Tiago então diz aqui que o tipo de pessoa que nós devemos ser é a pessoa que é pronta para ouvir. A pessoa que tem essa atitude de aprendiz, de querer entender. Além disso, Tiago diz que precisamos ser pessoas tardias para falar e para se irar. E naquela igreja, meus irmãos, os ricos daquela igreja eram os que se achavam na posição de mestres. Nós vamos ver isso lá no capítulo 3. Eram aquelas pessoas que achavam que, por se acharem importantes por causa da sua riqueza, eles entendiam que eles podiam falar. Eles eram aqueles que gostavam de falar. Esses dias eu fiz um post no meu Instagram sobre o pregador narcisista. E aí uma pessoa me mandou uma resposta dizendo: é impressionante como existem pregadores narcisistas em todo tipo de igreja. E eu falei, sabe por quê? Porque se existe uma coisa que narcisista gosta é de púlpito. Certo? Homem de Deus, gente que teme ao Senhor, ele teme o púlpito. Ele resiste isso. Ele não se sente, eu já falei para vocês, que não existe nenhum pregador que vá para casa com aquela sensação assim: fiz bem o meu trabalho, eu sou o máximo. Nenhum pregador sério, tá? Agora, narcisistas não, narcisistas amam falar, amam que as pessoas escutem o que eles têm para falar. E aquilo acontecia naquela igreja por parte dos mais ricos. E os mais pobres, por serem oprimidos pelos mais ricos, se vingavam. Partiam para a ira, partiam para a violência, partiam para a briga. E no capítulo 3 nós vamos ver Tiago tratando de novo de ambos, meus irmãos. Ele fala ele tanto critica aqueles que se achavam mestres na igreja e, portanto, usavam a sua língua para ficar ensinando e ensinando para se exaltar, como ele fala também daqueles que usavam a sua língua como fogo para atacar, para ofender. E Tiago, então, aqui fala que nós precisamos ser o tipo de pessoa, portanto, meus irmãos, que prefere aprender do que ensinar, que prefere ouvir do que opinar, que prefere sofrer do que revidar, que prefere ser insultado do que insultar. Tiago, então, quando ele diz para sermos prontos para ouvir, tardio para falar e para se irar, é isso que ele está dizendo, meus irmãos. Que a nossa atitude precisa ser a atitude de alguém que acolhe, de alguém que entende, de alguém que ouve, e não a atitude de quem parte para o ataque, de quem parte para a ação. E a razão para isso, Tiago explica logo o seguinte: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A razão, então, pela qual nós precisamos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar e para se irar, é que a nossa ira, meus irmãos, a ira que nós manifestamos nas nossas palavras, elas não produzem o resultado esperado. Quando Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus, essa justiça de Deus se refere ao comportamento que Deus espera das pessoas. É uma menção, por exemplo, ao justo. O que é o justo? É quem se comporta como Deus espera. Então, não produzir a justiça de Deus é não produzir o comportamento que Deus espera que seja produzido. Então, o que Tiago está dizendo é que quando nós usamos a nossa língua em ação, em reação contra as pessoas, de forma irada, de forma errada, nós não conseguiremos jamais produzir o resultado esperado.
Tiago sabe, meus irmãos, que o uso errado da língua, a reação errada usando a língua, geralmente ocorre quando a gente acha que os outros não estão agindo como a gente quer que eles ajam. Mas Tiago também sabe que quando nós usamos a nossa língua de forma irada, de forma precipitada, de forma agressiva, o resultado nunca é positivo, meus irmãos. O livro de Provérbios, em vários momentos, fala isso. Em Provérbios 10, 19, ele diz: na multidão de palavras não falta transgressão. Ou seja, o livro de Provérbios está dizendo o seguinte, que quem fala muito, erra muito. Que se você é aquela pessoa que sempre acha que precisa falar, quando os outros erram com você, você acha assim, não, então eu preciso usar a minha língua para devolver, ou para criticar, ou para atacar a pessoa. Na multidão de palavras, não falta transgressão, mas quem controla a língua é prudente. Ou seja, a pessoa que sabe controlar a língua e que prefere ouvir e entender do que atacar e ofender, essa pessoa é prudente. Em Provérbios 12, 18 é dito: há palavras que ferem com espada. Em Provérbios 15, um dos meus versículos prediletos do livro de Provérbios, Provérbios 15, 1, ele diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então a lição aqui, meus irmãos, que Tiago está querendo nos ensinar, é que nós devemos procurar, portanto, ser o tipo de pessoa que acolhe e não que ataca. Essa é a lição que eu gostaria de enfatizar e que você saísse daqui nessa noite no seu coração. Nós precisamos ser o tipo de pessoa que acolhe e não que ataca. Quando os outros erram conosco, nós precisamos ser o tipo de pessoa que reage a isso com acolhimento e não com ataque. Quando nós vimos alguém agindo de formas que nós consideramos errado, nós não podemos partir para o ataque. Não podemos, meus irmãos, ser aqueles que atacam, mas aqueles que defendem. Não podemos usar palavras para ferir, para revidar, mas sim para entender e para instruir. Então, meus irmãos, desse texto aqui, eu gostaria de destacar, portanto, 3 lições aqui para as nossas vidas. A primeira delas: saber usar as palavras é uma ordem bíblica e não deve ser ligado ao seu jeito de ser. Muita gente acha, meus irmãos, que a forma como ela fala, como ela reage, depende do seu jeito pessoal, do seu jeito de ser. É aquela pessoa que diz assim: eu sou assim, eu falo mesmo. Esse é o meu jeito, eu sou de falar na cara. Eu sou assim, não levo desaforo para casa. Esse é meu jeito, o meu jeito é. Há também aqueles, meus irmãos, que atrelam o seu uso das palavras, o seu uso da língua ao seu temperamento. Não sei se vocês já estudaram, já viram alguma coisa sobre os temperamentos. E aí a pessoa diz o seguinte: não, é porque eu sou sanguíneo. E aí, como eu sou sanguíneo, eu gosto de falar. Eu falo muito. Ah, porque eu sou colérico. E como eu sou colérico, então eu sou duro nas minhas palavras. Eu sou incisivo nas minhas palavras. Mas perceba, meus irmãos, que Tiago começa dizendo uma ordem aqui: saibam estas coisas.
Existe uma ordem bíblica sobre como nós devemos usar as nossas palavras, as nossas línguas. Não é, portanto, o nosso jeito de ser ou o nosso temperamento que precisa determinar como a gente usa a nossa língua. O fato de ter uma ordem bíblica implica, portanto, que nós devemos usar a nossa língua de acordo com o que a Bíblia diz que nós devemos usar, e não de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade, com o seu jeito. Se o seu jeito, se a sua personalidade faz com que você use a sua língua de forma errada, isso não significa dizer que você está certo porque é oriundo da sua personalidade. Deixe-me ilustrar isso para você. Se na Bíblia dissesse, meus irmãos, que ser calvo é errado, o irmão Marcelo ia gostar muito disso, né, irmão? Se na Bíblia dissesse que ser calvo é pecado, é errado, o que é que nós deveríamos fazer? É dizer o seguinte: não, mas eu sou calvo porque os meus genes me fizeram ser calvo. Se a Bíblia dissesse que não pode ser calvo e os seus genes produziram calvície em você, o que é que você deveria fazer? Ir lá no irmão Marcelo e pedir para ele cobrir a sua calvície. Entenderam? A mesma coisa é com o uso da língua, meus irmãos. O seu temperamento é colérico, é melancólico, é sanguíneo, é fleumático. Mas isso não é razão, não é justificativa para a forma como você usa as suas palavras. Nós não podemos dizer para as pessoas: é porque eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa de temperamento forte, de personalidade forte, por isso eu falo assim. Quando Tiago diz, saibam disso, dando uma ordem, o que Tiago está nos indicando é que o nosso jeito, nossa atitude, nossas reações, usando as nossas línguas, devem ser oriundas de como a Bíblia diz que nós devemos fazer, e não do nosso temperamento. Pastor, mas eu sou uma pessoa sanguínea, eu falo muito. Então lembre-se do que Provérbios fala, que no muito falar há transgressão. Lembre-se do que Tiago fala, que todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, se você, por causa do seu temperamento, fala muito, então lembre-se do ensino bíblico e procure falar menos e ouvir mais. Pastor, mas é porque eu tenho um temperamento forte. Eu sou uma pessoa assim, eu sou no Ceará a gente chama de caba da peste. Certo? Eu sou assim, um caba da peste, por isso eu sou meio valente. Então lembre-se de que a Bíblia diz que a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Que a Bíblia diz que a nossa palavra não pode ser torpe. Que a nossa palavra tem que ser medida e não pode expressar ira. Então, corrija o seu jeito de falar. Não condicione o seu jeito de falar ao seu temperamento, a quem você é, mas assim ao que a Bíblia ordena. Outra lição aqui, meus irmãos, é a necessidade, portanto, de nós sermos pessoas que acolhem e não pessoas que agridem. Deixa eu explicar isso para você. Quando o Tiago diz aqui para a gente ser pronto para ouvir, mas tardio para falar e para se irar, ele não está falando aqui de nós sermos aquela pessoa que a gente gosta de chamar
na língua popular, de mosca morta. O que é a mosca morta? É aquela pessoa que nunca reage. Pode pisar em cima, pode xingar, pode tudo e ela nunca reage. Eu tenho a tendência de ser assim, certo, pessoal? Eu me lembro de várias vezes que a minha esposa chegou para mim e disse assim, eu queria que você, assim, sei lá, me xingasse de volta, para eu pelo menos perceber que você está reagindo. E às vezes, meus irmãos, a gente pode achar que é assim também. Quando Tiago fala assim, para sermos prontos para ouvir, não ache que o que Tiago está dizendo é que você ser aquela pessoa que nunca fala nada, que só escuta e nunca reage. Não. O que Tiago está falando aqui é de uma atitude de aprendiz, atitude de acolher, ao invés de uma atitude de ataque. Então vamos lá, deixa eu exemplificar isso para vocês entenderem. Primeiro exemplo, na criação dos filhos. Você chega para o seu filho, aliás, o seu filho chega para você e pede para você um brinquedo. E você então nega esse brinquedo porque você, por alguma razão, você não pode comprar e tudo, aí você nega. Ele então começa a chorar, ele começa a gritar, ele começa a expressar raiva contra você. Tiago aqui não está dizendo para você ser uma pessoa que apenas ouve. Então vou cruzar os meus braços e vou ficar ouvindo o meu filho gritando e se esperneando. Não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo, meus irmãos, é que a sua atitude em relação ao que o seu filho está fazendo de errado não pode ser uma atitude de ataque contra ele. Uma atitude onde ele está fazendo algo que eu não quero, que eu não gosto, então eu vou atacar de volta. O que Tiago está dizendo é que a nossa atitude precisa ser uma atitude acolhedora, ou seja, tentar entender, é você entender a imaturidade dela, é você entender que o seu filho é pecador, é você entender que ele precisa aprender muita coisa, é você entender, inclusive às vezes, que ele pode estar com sono, que ele pode estar com fome e não sabe se expressar. É você ter essa atitude de querer ter paciência e entender a pessoa. Não é aprovar, não é concordar, mas é antes de fazer alguma coisa, você entender, você compreender. O contrário disso é você pegar o seu filho que está lá fazendo aquele fiasco e aí você começa a xingar ele. Que menino mal educado, coisa feia. Você bate nele com raiva, pega a sua chinela com raiva e dá uma lapada nele. Aqui você não tem nada de acolhedor nisso. Quando você faz isso, você não está sendo paciente, você não está acolhendo e entendendo, pronto para ouvir. Você está partindo para uma reação de ataque. No casamento, outro exemplo aqui. Seu marido, sua esposa, seu cônjuge fala algo ou faz algo que você não gosta e que você achou errado. Tiago aqui não está dizendo, meus irmãos, não, faça nada não. Tá? Fique, caladinho, caladinha, não faça nada. Não é isso. Quando ele fala ser pronto para ouvir. O que ele está dizendo é, seja acolhedor, não parta para o ataque. Como que isso funciona na prática? Seu marido ou sua esposa faz alguma coisa que você não gosta. Ser acolhedor, meus irmãos, é tentar entender. É não pensar o pior da pessoa. É você entender que a pessoa com quem você está casado é pecador. É você entender que no final das contas é contra Deus que essa pessoa está pecando e não necessariamente contra você. É você entender que assim como essa pessoa
erra e precisa de misericórdia, você também erra e precisa de misericórdia. Então isso é uma atitude de acolher, de ouvir, de procurar entender como as coisas estão acontecendo. Ao invés disso, o contrário disso, é partir para o ataque, é se vingar de volta, é brigar de volta, é meter o grito de volta, é dar gelo de volta. Outro exemplo, na igreja. Alguém da igreja faz algo que você não gostou. Quer seja contra você ou quer que você não concordou. Alguém na igreja fez algo que você não gostou, não concordou. A atitude acolhedora, meus irmãos, que Tiago nos ordena aqui, é aquela atitude onde você procura entender aquela situação, entender a pessoa. É você se perguntar assim, por que que a pessoa fez isso? Por que que a pessoa agiu assim? Será que essa pessoa fez por mal? Será que essa pessoa fez porque não gosta de mim? Ou será que ela fez porque ela erra, como todo mundo erra? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a não errar mais? Isso é acolhedor. A atitude de ataque aí já não é mais de acolhimento. É a pessoa faz uma coisa de errada com você, aí você chega para uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, e chega para lá e chega para o Aigon e diz assim, Paz Aigon, tu viu? Nem te conto o que o fulano fez comigo. Mas o fulano fez isso, é um absurdo, rapaz. Como é que o fulano faz assim, tal e tal? E aí, o que é que você está fazendo com isso? Você está devolvendo, reagindo em ataque à pessoa. A pessoa errou contra você e você, de uma forma velada e de uma forma maliciosa, está se vingando da pessoa ao criticá-la para alguém que não tem nada a ver com o assunto. Isso não é acolhedor. Ou casos mais concretos, meus irmãos, de dar um gelo na pessoa, de se intrigar da pessoa, ou até mesmo de acusar, de apontar o dedo, de criticar, de brigar. Eu já vi igrejas que um irmão chamou o pastor para o murro, durante uma assembleia. Certo? O pastor chamou, o irmão chamou o pastor para os tapas. Então, ser pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar, é você ser alguém, como diz a antiga canção, que olha com simpatia os erros dos irmãos. O que é que quer dizer com isso? Os outros erraram contra você. Você então se segura, você então se prontifica a não atacar, a não devolver, a não reagir, especialmente usando a sua língua, contra aquela pessoa de volta. Ao invés disso, você assume uma atitude de acolher, de entender, de ter paciência com aquela pessoa e de, portanto, tentar resolver. E a terceira e última lição aqui, meus irmãos, é a seguinte, que mudança de comportamento não vem por aquilo que a gente faz contra as pessoas. A mudança de comportamento vem pela sabedoria. Tiago diz aqui que a ira do homem não produz comportamento correto. Então pense comigo. A pessoa fez uma coisa de errado, ou contra você, ou alguma coisa que você julgou errado. E aí então, você age contra ela. Ou você briga com essa pessoa, ou você fofoca contra essa pessoa, ou você aponta o dedo, ou você chama ela para os tapas. Você vai contra essa pessoa. Aí digamos que quando essa pessoa se dá conta de que você a criticou, você a atacou, o que geralmente ocorre, meus irmãos, é que a pessoa não muda.
ela na verdade reage de volta. É ou não é? Geralmente é assim. Quando você erra com alguém e a pessoa reage ao seu erro com outro erro, dificilmente você se arrepende do seu erro. É ou não é? Vocês que são casados aqui, vocês sabem o que eu estou dizendo. Tá? Fica aquela briga eterna. Foi você que começou. Foi você que começou. Por quê? Porque esse aqui começa, esse aqui prolonga, esse aqui prolonga. É assim. Então, quando a gente erra em reação ao erro das pessoas, normalmente, nós não corrigimos o comportamento da pessoa. Às vezes, você age contra a pessoa e às vezes você dá uma bronca, sei lá, na pessoa, e a pessoa então pensa, tá bom, eu vou melhorar. Só que ela não melhorou por causa da justiça de Deus. Ela melhorou por causa da sua bronca. Entendeu? Então, não tem como, meus irmãos. Quando a gente parte para o ataque contra alguém, nunca a gente vai conseguir o esperado comportamento. O comportamento que a gente espera. Não, muito menos o que Deus espera. Por isso, agir contra alguém no intuito de fazer a pessoa mudar nunca é uma boa saída. Provérbios, ele diz o seguinte: dê instrução para o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele aumentará o entendimento. Sabe o que é que ele está querendo dizer com isso? Que o que muda o comportamento de forma correta é mais sabedoria. Não é ira, não é ataque, não é bronca. Se você conseguir fazer o seu filho lhe obedecer por medo da sua peia, por medo da sua chinela, eu digo a você que há grandes chances de que no dia que ele não precisar, que ele perceber que ele não vai mais receber aquela chinelada, ele vai fazer o que ele quiser.